Graça e paz, igreja. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para celebrar, para cultuar ao nosso Deus. Deus, Ele tem feito tantas coisas, né? Eu não sei se você tem tido o hábito de olhar para trás e ver quantas coisas que Deus já fez. Se Ele já fez, certamente Ele está fazendo e Ele continuará fazendo na nossa vida, na sua casa, e que nós possamos sempre estar com o nosso coração ligado ao que Ele está fazendo nas nossas vidas. Não por entregar algo a nós, mas por aquilo que Ele é. Amém? E que nesse domingo, mais uma vez, nós possamos adorar a esse Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Que se preocupa conosco em tudo, que está conosco em tudo, em todo o tempo. Eu quero ler alguns versículos com você que se encontram em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 16. A palavra diz assim para nós: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Aqui, queridos, nós vemos várias orientações para a igreja. Eu comecei a ler no meio dessas orientações, mas eu quero frisar aqui conosco para que isso fique guardado no nosso coração. E estejam sempre alegres. A gente pula um versículo aí e fala: sejam gratos em todas as circunstâncias. E no meio está dizendo para nós: nunca deixem de orar. Nunca deixem de ter tempo com Deus. Em todos os momentos é isso que vai nos fortalecer. No meio desses turbilhões que tem passado, né, de vivermos algo que nós não estamos acostumados e que eu creio que nós não nascemos para ficarmos isolados. No meio disso, nós temos dias que nós não ficamos bem, porque nós começamos a ficar saturados. Algumas pessoas têm me procurado dizendo isso, que já está saturado, que não está mais aguentando esses dias, e é verdade. Esses dias eu passei também por isso, por falar assim: eu quero sair, eu quero fazer algo, eu quero estar com pessoas, eu quero estar no ajuntamento da igreja, eu quero almoçar com as pessoas, eu quero fazer outras coisas. E o sentimento foi esse de saturação. E eu tive ali o meu momento com Deus de manhã, toda a minha disciplina, em toda a minha rotina no meu dia a dia, e aquilo não passou. E eu cheguei no final da noite, eu estava na expectativa da nossa célula, e a internet não funcionou, nem funcionou na minha casa, como na casa de alguns dos nossos adolescentes, e nós cancelamos a célula naquele dia. E terminou, depois de uma meia hora a gente tentando, eu disse assim: Deus, acho que é comigo mesmo. E ali então eu tirei mais um tempo com Deus. E eu fiquei em torno de 1h15, mais ou menos, na presença do Senhor, derramando meu coração. Ali onde eu pude chorar, onde eu pude me alegrar, onde eu pude dar graças a Deus pelo tempo que nós estamos vivendo, agradecer a Deus pela provisão, adorar a Deus e derramar o meu coração diante dele. Queridos, foi a mesma coisa de tirar com a mão. Oração sempre está em ordem. Às vezes a gente, já orei. Se eu tivesse dado essa desculpa, quem sabe no dia seguinte eu também tinha ficado ruim. Mas quando a gente derrama o nosso coração de novo, e ali eu senti Deus trazendo isso no meu coração, de que Ele queria estar comigo. E assim tem sido esses dias. Deus, Ele fortalece o cansado, Ele fortalece o desanimado, Ele fortalece cada um de nós. Nós somos a igreja, o Senhor habita em nós, o Senhor move em nós. Não é por isso que nós precisamos estar sempre sozinhos, mas nós podemos buscar a ajuda das pessoas. E eu quero hoje te desafiar nesta manhã a deixar a oração sempre em ordem, mas também não que você fique sozinho e fale assim: não, o Senhor é o meu único suprimento e acabou. Ele é a nossa fonte. E ponto, nós não temos o que discutir, mas eu posso ser bênção na sua vida, você pode ser bênção na minha vida, e nós como família de Deus, nós podemos crescer, não passe.
nenhuma situação sozinho. Procure primeiro o Senhor, mas procure também pessoas, que a sua vida seja fortalecida. Se você ver essas outras orientações que nós vemos aqui nesse trecho, nós vamos ver que sempre um está ajudando ao outro. Então, que você seja ajudado, mas que você também ajude, que o Senhor esteja com você. Vamos orar e entregar esse tempo ao Senhor? Se você lembrou de alguém nesse tempo, que você já possa mandar uma mensagem, que você já possa exercitar isso e abençoar outras vidas em nome de Jesus. Pai, nós queremos nesse tempo entregar as nossas vidas completamente ao Senhor mais uma vez. E declarar aqui, Deus, a nossa alegria de pertencer ao Senhor, de podermos entregar a nossa vida a Ti, de celebrarmos a Ti, de termos uma família da fé onde nós podemos nos apoiar, onde nós podemos ajudar um ao outro e sermos ajudados. Mas nós queremos deixar aqui, Deus, o quanto nós somos felizes em pertencer a um Deus que cuida de nós em todas as circunstâncias e que basta nos achegarmos a Ti. O Senhor sempre está conosco e nós queremos, Deus, clamar a Ti, nos ajude, Deus, e nos ensina cada dia mais e mais a depositar o nosso coração em Ti, a sempre orar, sempre buscarmos o Senhor, que nós não venhamos a falhar como igreja, Deus, e não orarmos, mas que sejamos uma igreja poderosa em oração, que busca, Deus, intensamente, que nós não nos cansemos de orar e buscar a Tua presença em todo o tempo, aquele que é a nossa fonte, aquele que vive e reina, que está sempre na frente de todas as coisas. Que o Senhor, Pai, sempre nos ensine, Deus, a dar liberdade ao Espírito, assim como a Tua palavra também diz, que nós não devemos apagar o Espírito. Quando nós deixamos de orar, nós apagamos o Espírito na nossa vida. E que o Senhor nos ensine, Deus, a sempre buscar. E também, Deus, que o nosso coração sempre seja grato a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Vem e toma o Teu lugar nas nossas vidas hoje e sempre. Deus, e que esse tempo seja um tempo de adorar o Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Que esse tempo que nós estamos aqui como igreja, nós possamos adorar o Senhor, ouvir a Tua palavra, aprender de Ti e praticar. Deus, vem, toma o Teu lugar aqui. Fique à vontade, Espírito Santo, para agir na nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor juntos, queridos. Tenha liberdade no Senhor. Adora o Senhor com toda a intensidade do teu coração, em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Esperamos que nesta manhã, junto com as misericórdias renovadas do Senhor, nós estejamos com tudo preparado ao Senhor, para dizer que só Ele é santo, que só Ele é o nosso Deus. Amém. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Teu é o reino, é a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, é a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
tua santidade nos colocamos nessa manhã. Não há outro, Senhor. outro como tu. Não há outro, Jesus. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia. Não há outro. E o Senhor está assentado no alto e sublime trono. E o Senhor Jesus está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E é a Ele que nós reconhecemos todo o poder, toda a glória, porque só Tu és poderoso, Deus. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus, Poderoso Deus. poderoso Deus, Poderoso Deus. poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, todo domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus. Poderoso Deus, Poderoso Deus. poderoso Deus, Poderoso poderoso Deus. Minha alma anseia por ti.
pelo Teu olhar de amor sobre as nossas vidas. Oh, Senhor, Tu és o Rei das nossas vidas. Tu és o Deus que pode sarar essa nação. Oh, Senhor, na consagração daquele templo, Salomão disse, Pai, que se nós nos colocássemos diante do Senhor, o Senhor não ouviria as nossas preces, ouviria as nossas orações e nos livraria, Pai. E Ele fala lá de toda guerra, de toda espada, de toda peste. E nesse momento, nós nos colocamos diante de Ti e declaramos, Senhor, que Tu és o Rei dessa nação. Tu és o Deus, Pai. Tu és o Rei dessa nação. E é o Senhor que governa todas as coisas. E que pelo Senhor, pela Tua misericórdia, nós podemos, Senhor, vencer todas as adversidades. Porque Tu és o nosso Deus. Tu és o Rei dessas nações. Todas essas, Senhor. Todas as nações que declaram que o Senhor é o Rei. E todas as nações que o Senhor construiu. Tu és o Deus. Tu és o Rei das nações. Amém. As Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Seus caminhos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Glória a Deus, queridos. Como é bom nós adorarmos ao nosso Deus, né? Como é bom nós termos um tempinho como igreja, apesar de nós estarmos longe. Como eu disse na abertura desse culto, muitas vezes nós começamos a ficar saturados, porque a verdade é que nós estamos vivendo um tempo de igreja online, de cultos online, que não é o ideal. E hoje eu quero iniciar um tempo falando sobre o sermos igreja, sobre esse papel que nós temos exercido, apesar de estarmos distante e não estarmos num local, nós somos a igreja. Nós já estamos cansados de saber disso, de eu sou igreja, você é igreja, mas eu quero compartilhar algumas coisinhas com você nesse próximo
período para que nós possamos, em nome de Jesus, exercer o nosso papel e não ficarmos acomodados. Ou esse tempo que nós estamos isolados faz isso conosco, começa a nos levar a um comodismo. E em nome de Jesus, nós não seremos uma igreja acomodada, mas nós seremos uma igreja ousada, uma igreja que faz a diferença, uma igreja relevante. Eu não sei quais palavras vêm aí na sua cabeça, mas nós somos chamados a fazer aquilo que está no coração do Senhor, agradar a Deus acima de todas as coisas, e que nós possamos valorizar primeiro o que Jesus fez na cruz por nós, mas também exercer, fazer isso, essa valorização que nós temos naquilo que Ele fez por nós, que nós sentimos do que Jesus ministra, do que Ele tem feito nas nossas vidas nesse tempo, que nós possamos demonstrar em ações e não somente falar. Amém, queridos? Então, quero falar com você sobre sermos igreja. A palavra que Deus colocou no meu coração está em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, e a palavra do Senhor diz assim para nós: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Nós vemos aqui já a resposta para nós. Nós somos pedras vivas, nós fazemos parte dessa edificação que o Senhor nos chamou. Eu gosto muito daqueles jargões que a gente usa, que nós somos a Bíblia, por exemplo, que muitas pessoas não vão ter a oportunidade de ler, como nós temos tido essa oportunidade. Nesse tempo como igreja, nesse ano de 2020 como igreja, nós estamos aí com o desafio de lermos a Bíblia durante o ano todo. Então, não sei se você está nesse propósito conosco, mas se você não entrou, eu quero te convidar a fazer isso. A Bíblia é aquilo que te alimenta, a Bíblia liberta as nossas vidas, a Bíblia é o que nos alimenta, é o que nos fortalece, é o que traz maturidade espiritual sobre nós. É claro que alinhada à nossa vida de oração e alinhada à nossa consagração através do jejum. E assim nós crescemos espiritualmente diante do Senhor. E muitas vezes você vai ser essa Bíblia, que muitos não vão pegar o papel para ler, mas que através do meu testemunho de vida eu vou alcançar outras pessoas. Durante muitos anos, e muitas vezes no nosso dia a dia, nós ainda vemos isso. Pessoas criticando a igreja, o todo, porque não são testemunhas. Às vezes uma pessoa faz algo errado e toda aquela igreja, ela acaba recebendo essas palavras, que a igreja não tem testemunho de vida por causa de uma ação errada, porque muitas vezes nós não somos testemunhas. A partir do momento que nós experimentamos de Deus, que nós recebemos de Deus, aceitamos ser totalmente renovados pelo Senhor, nós nos tornamos essas pedras vivas e começamos então a fazer diferença na vida das pessoas. Que a doutrina, que a religiosidade não venha a ser um peso para nós, mas que nós possamos receber tanto do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo propício para isso, queridos. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo em que nós estamos colocando a nossa vida em ordem. Muitas pessoas, e principalmente os mais novos, têm me procurado e falando que estão reavendo alguns conceitos, que estão pensando mais sobre a vida, daquilo que estavam fazendo que não vai fazer diferença nenhuma. Muitas vezes nós temos que retirar o tempo, as situações que nós vivíamos, o que nós fazíamos foi tirado de nós num tempo que eu não decidi. Pelo contrário, no ano de 2020 eu me propus a fazer tantas coisas. A gente estava numa empolgação em projetos e ali não tinha chegado no meio do ano, né, que a gente não cansa. Então a gente estava naquele pique todo e aí de repente é necessário a gente parar e reavaliar. E aí a gente vê que valorizar as pessoas é muito mais importante do que as coisas que a gente sabe disso. Mas quando nós estamos passando, nós vemos isso nitidamente. Então, tempo que não sei o tempo que você está vivendo, mas onde você está valorizando mais a presença de Deus. Onde a única coisa que importa é nós prostrarmos, a gente sabe disso racionalmente. Mas o dia a dia, a correria, a rotina pesada, nos tirou muitas vezes isso.
E quando a gente começa a valorizar o que Jesus fez por nós, o que Jesus ele demonstra por nós, nós começamos a valorizar mais o nosso tempo com Deus. Nós valorizamos mais as pessoas. Eu tenho conversado muito com a minha família sobre isso. E esses dias para trás a minha irmã falou sobre isso, né? Do privilégio que nós temos tido de conversar muito mais. Pelo fato de estarmos distantes fisicamente, muitas vezes a gente se fala quase todos os dias no telefone. Mas quantas vezes que a gente fala, oi, tudo bem? Está ok? O que aconteceu aí? Como foi seu dia? Mas muitas vezes a gente não aprofunda as nossas conversas. E esse tem sido um tempo que nós temos crescido muito como família. E, queridos, na igreja é a mesma coisa. Quantas vezes que nós chegamos e oi, como você está? E a gente não dá valor às pessoas, a gente não olha nos olhos e não sabe exatamente como essas pessoas estão. E aí nós começamos a sentir falta disso. E aí a gente começa a dar valor maior à igreja também que o Senhor nos deu. Sobre esse lugar, esse espaço, essa família da fé que nós estamos morrendo de saudade de estarmos juntos. Quando nós entendemos essa essência, a igreja não significa esse templo aqui. A igreja sou eu e é você. Assim como Paulo fala para nós como pedras vivas com as quais um templo espiritual é edificado. Eu sou pedra viva, eu sou a igreja do Senhor. E não é porque nós não nos reunimos num templo que eu não posso valorizar a sua vida, que eu deixo ou me distancio de você. Pelo contrário, que esse seja um tempo de nós aquecermos e grudarmos o nosso coração um no outro e crescer como igreja. A partir do momento então que nós vivemos e valorizamos essa presença de Deus, nós somos transformados e nós vamos entendendo o nosso papel principal, o papel da origem, o papel que o Senhor nos fez desde o início. E então por isso que esse tempo tem servido para nós vermos realmente, ou realmente entender no nosso coração aquilo que nós precisamos valorizar. A palavra do Senhor também, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz assim para nós: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Esse é o propósito inicial, de sermos transformados de glória em glória. Como que somos transformados de glória em glória? À medida que nós experimentamos de Deus, é fechar a porta. Eu, no meu lugar secreto, e eu experimento de Deus. É lógico que quando nós estamos todos juntos como igreja, muitas experiências já foram nos proporcionadas. Quantas experiências você tem para contar quando você estava no acampamento, quando você estava no encontro, quando você estava num culto? Quantas experiências que nós vivemos com Deus? Vivemos, experimentamos, mas o maior lugar que nós precisamos ser transformado gradativamente até que Deus seja totalmente formado em nós, é nós, sozinhos com o Senhor. Então, à medida que nós experimentamos disso, nós somos transformados. E aí, nesse tempo, queridos, nós estamos vivendo isso, de sermos transformados todos os dias e realmente entender o que Deus tem para nós. E o que eu quero trazer para você em cima disso, do tempo que você vive com Deus e que você tem colocado sua vida em ordem, que você tem entendido e o que você precisa de fato valorizar e avançar, eu quero te puxar a essa necessidade de entendermos esse papel, de sermos igreja no tempo em que nós estamos vivendo. Mais uma vez eu quero ler esse texto com você, que diz assim: e vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Mais um ponto aí para nós fixarmos os nossos olhos. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Esse conceito de igreja foi, durante muitos anos, formado em nós de maneira errada. Até pelo fato da história da igreja, né? Nós vemos que o próprio Deus, Ele orienta o seu povo a construir uma tenda, né? Nós vemos que lá em Moisés foi a primeira vez que então um lugar foi construído para que a Arca da Aliança, para que a presença de Deus habitasse. O próprio Deus deu essa orientação.
nós vemos que Deus habita então em um lugar, habita numa tenda. Então, primeiro em Moisés, quando Moisés constrói o tabernáculo, e nós vemos ali que a presença de Deus se manifestava ali naquele lugar. Os santos dos santos, a glória do Senhor vinha sobre aquele lugar. Depois nós vemos ali em Salomão, quando Davi então vê o lugar que ele morava, o templo, o palácio que ele morava, e ele então fica extremamente constrangido e ele diz ali para o Senhor e para o profeta: eu estou morando num lugar tão bom, por que Deus tem que habitar em uma tenda? E Deus diz: não, você não vai construir, quem vai construir vai ser o seu filho. E aí nós vemos o templo de Salomão sendo construído, e uma grande obra é feita, e então nós vemos que ao final daquela construção, a palavra diz para nós que a glória do Senhor invadiu o templo. Nós vemos o selo do Senhor ali naquele lugar, a manifestação da sua presença. Não adianta termos uma construção se a glória de Deus não se manifestar. E aí nós vemos que o templo ele é totalmente destruído por Nabucodonosor, um rei que levou todos os judeus cativos. E nós vemos que o povo de Israel viveu 70 anos em lugar de cativeiro na Babilônia. E aí nós começamos a ver na história, no livro de Esdras, conta para nós esse retorno, né? Tanto Segunda Crônicas, quando Esdras começa a contar a história para os israelitas, nós vemos então no livro de Esdras essa reconstrução sendo feita de uma maneira muito mais simples, muito mais humilde, mas então o templo sendo reconstruído novamente. E aí eu quero chamar a sua atenção lá para o Novo Testamento, que aqui nós vemos a importância de ter um lugar. Nós vivemos isso nos dias de hoje, mas nós vemos que Jesus ensinou isso diferente. Jesus, ele chega e ele começa a dar um novo sentido de vida. E aí nós vemos que nesse tempo de Jesus, que o templo que havia sido reconstruído ali nos tempos de Esdras, ele é reformado por Herodes. E aí Jesus, ele declara lá em Marcos, capítulo 13, versículo 2, Jesus diz assim: está vendo essas grandes construções? Serão completamente destruídas, não restará pedra sobre pedra. Nós vemos aqui que aquele templo, ele foi destruído no ano 70, né, depois de Cristo. E nós vemos aqui então a invasão de Roma através do rei que se chamava Tito. E nós vemos que desde então esse templo que era parede, que era uma construção, então Jesus muda completamente. O que Jesus quer dizer para o seu povo? Que a presença de Deus não era mais restrita a uma construção, mas que a presença de Deus, ela está em mim, está em você, está em cada um de nós. Nós vemos depois, né, no caminho, na história dos discípulos, lá em Atos, capítulo 7, versículo 48, uma declaração que Estevão faz ali na sua pregação antes dele morrer. A palavra diz assim para nós: o Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o templo somos nós. Essa nova concepção que Jesus traz ao seu povo é para que nós possamos entender, onde quer que nós estejamos, nós somos igreja. Nós vemos em Atos 8 também, quando a igreja começa a ser perseguida, não é o templo que começa a ser perseguido, mas as pessoas começam a ser perseguidas. A palavra diz então que houve uma dispersão do povo de Deus, e cada um então teve a oportunidade de ser igreja onde quer que eles estivessem. Nós vemos que o Evangelho, ele se mostra para nós, ou Jesus, ele mostra para nós que ele é plantado, que a vida de Jesus é plantada, que o Evangelho é plantado, não porque reunimos aqui, mas porque eu abro a minha boca para falar. Então a igreja, ela não é formada quando há um pastor aqui na frente, pessoas estão sentadas ou nas suas casas, mas quando eu abro a minha boca onde quer que eu estou, então você pode espalhar desse Evangelho.
lembrando você desse primeiro texto que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, eu quero explicar um pouquinho desse contexto para você. 1 Pedro, ele é uma carta que ela é escrita até mesmo antes dessa destruição do templo, no tempo de Herodes. Nós vemos que por volta de 65 depois de Cristo, essa carta é direcionada a esses novos cristãos, né? A várias comunidades de cristãos. E nós vemos que eles haviam recebido o evangelho com a carta era com a tentativa de explicar para eles o papel deles, a função deles, o que eles deveriam exercer. Então, eles precisavam entender quem eles eram e a função deles. Esse era o propósito da carta. E nós vemos aqui que, então, Pedro, na tentativa de ensinar agora os discípulos, né, os novos discípulos de Jesus, ele diz ali para esses discípulos: vocês são pedras vivas, vocês vão edificar esse templo espiritual. E ele diz também: vocês são os sacerdotes, não mais um sacerdote escolhido, consagrado, irá oferecer sacrifícios a Deus, estará consagrando a sua vida para isso, mas eu e você nos tornamos sacerdotes. Já falamos sobre isso um pouquinho, e aí nós vemos então que cada um tem a responsabilidade de carregar a presença de Deus. E aí nós vemos que esse evangelho oferecido, essa nova perspectiva de Deus para a nossa vida, através da vida de Jesus, é que o maior significado do evangelho, ou um dos maiores, é que o evangelho ele é relacional. Primeiro, eu me relaciono com Deus, eu experimento de Deus, eu estou ali derramada aos meus pés, diante do Senhor, buscando, quando nós estamos falando em muitos momentos, nesse tempo de quarentena, retire tempo com Deus, busque a Deus, mas que significado tem o Evangelho, se nós ficarmos só nesse relacionamento com Deus? O Evangelho também é relacionamento com o outro, e por isso é relacional. Não tem razão de eu experimentar se não for para repartir. Não tem razão de eu experimentar de Deus se não for para servir o outro. Eu fui chamada para abençoar sua vida. Eu fui chamada para abençoar o outro, para estar com os meus olhos fixos ao outro. Um pastor não foi chamado para ficar aqui só compartilhando a palavra. Quem dera, nesse tempo em que nós temos que trabalhar muito, se fosse só preparar uma palavra. Não, o nosso papel, e glória a Deus por isso, é nos relacionarmos com pessoas. Por isso que o tempo que nós estamos vivendo, queridos, é apenas um tempo, glória a Deus por isso, porque os nossos cultos não podem ser só online. Isso não substitui o estar na igreja. Não substitui o ser igreja. Esses cultos online, glória a Deus que nós temos essas ferramentas, mas você não foi chamado para ser igreja acomodado no seu sofá. E é isso que eu quero mexer com você. Você é pedra viva, onde quer que você esteja, mesmo num tempo de isolamento social. Quantas pessoas você pode alcançar? Quantas pessoas você pode estender a mão? Eu quero aí clamar a você, que você tem passado por algum problema, tanto emocional, físico, espiritual. Nós somos igreja e nós estamos aqui para caminhar com você. Não passe necessidade, não passe aperto. A igreja, ela é viva e ela está aqui para caminhar. Às vezes a gente não está olhando no olho, mas peça ajuda. Peça para que o outro esteja com você, independente das circunstâncias que você está vivendo. O fato de nós sermos igreja num aglomeramento, né, de pessoas, para nós refinarmos um ao outro. Um pastor, ele é chamado para te amar, para te servir, mas também para te exortar, para te corrigir, para te colocar no eixo, para que você avance em todas as coisas. Por isso, a igreja online não substitui o que nós somos, igreja aqui. Nós estamos aí, então, nessa realidade de culto, de igreja online, mas não é o ideal. Qual é a necessidade da igreja nesse tempo, querido? Você já se questionou o que é ser igreja nesse tempo? Nós estamos aqui transmitindo alguns cultos para alimentar você, mas isso não é
o ideal para nós. Deus não planejou para nós uma igreja distanciada, mas uma igreja que se relacione o tempo todo. E aí, nesse tempo, querido, nós temos que tomar muito cuidado com essa cultura egoísta, essa cultura individualista, onde as pessoas, elas acham que podem fazer tudo sozinhos. A gente tem percebido que, através desse tempo, nós estamos sendo alimentados. Não sei você, se você tem investido aí em cada culto que tem sido transmitido, mas quantos outros que nós temos? Nós temos muitos estudos que estão sendo proporcionados através das nossas escolas dominicais, como de milhares de outras igrejas. Quantos cursos, eu já citei aqui em alguns momentos que eu particularmente decidi fazer alguns cursos, porque senão a gente fica muito parado e a gente começa a atrofiar. Então, estou sendo alimentada por outros cursos, sendo edificada, tentando colocar a cabeça para funcionar. Então, nós temos tudo online, mas não entre nessa cultura individualista, onde você diz, como muitas pessoas estão dizendo, que não precisa um dos outros. Nós não nascemos para viver sozinhos. Esses dias eu tive cólica renal. Queridos, é uma dor que não é de Deus. Uma dor que a gente não consegue fazer nada. Eu mal conseguia pegar o telefone. Peguei meu telefone, liguei para a Rosana. Rosana, muito obrigada pelo seu cuidado comigo. E pedi socorro para ela me pegar e eu mal conseguia entrar no carro. Eu não nasci para viver sozinha, você não nasceu para viver sozinho. Nós nascemos para nos relacionar com as pessoas. Não se ache autossuficiente. Busque as pessoas. Além de você poder ser igreja na vida de outras pessoas, você também pode procurar ajuda o tempo todo. Nós precisamos ver aí esses dois pontos, a importância de nós aproveitarmos esse tempo que nós estamos vivendo, de deixarmos a correria do dia a dia de lado, de tantas coisas inúteis que nós fazíamos, de tantas coisas que a gente comprou de forma inútil, porque a gente acaba vendo nos lugares que a gente vai e a gente acaba sendo consumista e consumindo também o nosso tempo de forma indevida, mas esse tempo tem dois pontos. O tempo que nós podemos mergulhar e ficar sozinhos com Deus, viver o ministério da solitude, como é bom, queridos, não solidão, solitude, onde nós ouvimos, aprendemos a ouvir de Deus aquilo que Deus tem, aprendemos a ouvir a nossa alma, a entender o que nós estamos passando, entender os nossos sentimentos, colocar as nossas emoções em ordens, mas entendermos que nós não nascemos para viver sozinhos, mas sim para nos relacionarmos e ser bênção na vida das pessoas. Por isso a necessidade de encontrarmos esse equilíbrio. O Senhor nos chama para agradar a Ele em primeiro lugar, mas sermos pedras vivas. Então há uma correspondência, há uma entrega nossa para a vida dos outros. Outra questão é o primeiro mandamento, amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas amarmos o outro como nós amamos a nós mesmos. Olha o relacionamento conosco mesmo, com Deus, com o outro. E assim nós vamos entendendo o nosso papel para que nós possamos exercer isso na família da fé. Durante esse período de história que nós vemos as histórias, por exemplo, dos monges que buscaram um lugar onde estariam somente com Deus e acabaram vivendo isso somente com Deus. E hoje já mudou esse conceito, mas nós vemos que muitas pessoas fizeram isso na vida. Na caminhada com Deus, muitos cristãos fizeram isso, de se retirarem totalmente, viverem só nos montes, e ali então essas pessoas atrofiaram. Nós vemos que o nosso papel como filhos é sermos avivalistas, homens e mulheres que reformem a nação, que têm relacionamento com Deus, mas que alcançam o próximo. E aí nós vemos isso na vida de homens que foram reformadores, como por exemplo Charles Spurgeon. Eu separei um texto aqui para falar sobre vida de oração com você. Se formos fracos na nossa oração, seremos fracos em tudo. Então é indiscutível. Primeiro com Deus, depois com o outro. Mas se nós ficarmos só com Deus, nós estamos falhando. Nós vemos também algumas marcas a partir da vida de Wesley, que é alguém que nós inspiramos muito como metodista. Olha o que ele diz sobre a vida de oração. Wesley descobriu o que a igreja de sua época tinha esquecido. A oração libera poder de Deus. Se somos igreja, nós precisamos entender o poder da oração. Se somos igreja e não oramos, estamos falhando.
Ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar-se de Deus e seguiu acreditando que a oração persistente pode ser o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus. Ele tinha convicção que precisava se dedicar, olha isso, querido, pelo menos 2 horas de oração por dia, a oração pessoal, e fez a oração a marca registrada do seu movimento. E olha o que ele diz em relação às pessoas. Wesley queria alcançar milhares de pessoas que nunca entraram pela porta da igreja. Mas com tão poucas pessoas participando dos cultos, ele foi forçado a considerar outras opções. É o que nós estamos vivendo hoje. Não aqui, mas considerarmos outras formas de alcançarmos pessoas. Wesley começou a pregar ao ar livre. Multidões de 3, 5 e 10 mil pessoas se reuniam. Muitas delas foram tocadas pelo Espírito de Deus e despertadas para o seu estado espiritual. Um reavivamento na Inglaterra nasceu em grande parte porque Wesley estava disposto a levar o evangelho onde as pessoas estavam. Queridos, nós somos a igreja onde quer que nós estejamos. Nós precisamos estar atentos, porque a falta dela, a falta de nós nos reunirmos, de sentirmos esse calor humano, nos faz regredir. Mas se nós estivermos plenamente em Deus nesse tempo, exercendo aquilo que nós fomos chamados, nós viveremos um grande avivamento quando nós nos juntarmos. Que expectativa está no nosso coração de nós nos juntarmos, mas nós não podemos deixar de sermos tratados pelo Senhor nesse tempo, de sermos totalmente reformados, para realmente nos juntarmos e cumprirmos o papel que Deus tem. Por isso é um equilíbrio. Busque a Deus acima de todas as coisas, mas não se acomode. Não se acomode nessa vida, nessa situação de igreja online. Não deixe isso entrar no seu coração, mas deixe o teu coração ficar esperançoso na expectativa de nós estarmos juntos novamente. Por que de nos reunirmos, né? Olha o que a palavra diz para nós em Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Não admita a igreja online na sua vida, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. O propósito de nós estarmos reunidos daqui a pouco como igreja é de nós encorajarmos um ao outro. O propósito de nós fazermos isso é para alcançar a sua vida, que o seu coração seja encorajado pela presença do Senhor. E também em Efésios, capítulo 4, 16, diz assim: Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente em cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda os demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Olha que coisa linda nós vemos em Deus. Jesus é o cabeça, como nós lemos lá em 1 Pedro, nós vemos lá que o Senhor é aquele que nos instrui e o propósito é agradar a Ele. Então, Jesus é o cabeça da igreja, mas nós somos corpo, é um se juntando ao outro, é um se relacionando com o outro, para que cada um de nós possamos crescer no Senhor. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos como corpo. Então hoje nós não estamos reunindo fisicamente, mas estamos dessa forma. É para que o corpo cresça, para que um seja alinhado. Quantas ligações você fez? Quantas pessoas você acolheu? Quantas pessoas você ajudou? Nesse tempo, querido, nós estamos desenvolvendo alguns projetos na nossa igreja. Tanto o projeto Amparo, porque nós precisamos ajudar as pessoas que estão ao nosso entorno. Nós precisamos da sua ajuda. Faça a sua doação através de cestas, se você não consegue ir comprar, você pode depositar um valor e ajudar para que nós possamos alcançar as pessoas com necessidades básicas. O projeto Amparo está aí para isso. E também um projeto que nós lançamos desde o início dessa quarentena, o projeto Alô a Paz. Nós precisamos fortalecer o emocional das pessoas.
pessoas, fortalecer o coração, fortalecer o espiritual. Quem sabe Deus está querendo aí ansiosamente usar para que você seja a boca do Senhor. Não perca tempo. Seja igreja. Não seja igreja online, acomodada no seu sofá, mas seja igreja viva, que faz acontecer, que age, que alcança outras pessoas. Nas próximas semanas, eu quero ainda trabalhar com você esse assunto de ser igreja, mas eu precisava deixar essa diferença para você ser alcançado. Então, deixe seu coração borbulhar, saia do seu comodismo, exerça o seu papel e alcance outras pessoas em nome de Jesus. Amém, queridos? Feche seus olhos aí onde você está, abra o seu coração para aquilo que Deus ainda quer te tratar e permita Deus mover na sua vida hoje, em nome de Jesus. Pai, nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor mais uma vez, colocar o nosso coração, Deus, diante de Ti, como filhos, como pessoas que anseiam, Deus, pela Tua presença, que desejam a Tua presença profundamente no nosso coração, Deus, e em nós, mas a partir de nós também, através de nós também. Deus, eu quero entregar mais uma vez a Tua igreja diante de Ti, Deus, e clamar para que o Senhor, nesse tempo, Deus, nesses mais de 3 meses que nós estamos vivendo em isolamento social, que nós não deixemos de ser igreja, que nós possamos entender, Deus, o nosso papel, que é fundamental para transformar o ambiente que nós estamos inseridos, que nós possamos ser chacoalhados pelo Senhor nessa semana, que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Nós não admitimos viver uma igreja distanciada, uma igreja, Deus, que vive online, que nós não sejamos, Deus, conectados, Deus, às redes, mas que nós sejamos conectados às pessoas, Deus, e que nós sejamos luz na vida das pessoas que estão, Jesus, precisando de nós, pessoas, Deus, que estão necessitando, Deus, de uma palavra, necessitando, Deus, de uma ajuda financeira, de pessoas que estão necessitando, Deus, de uma palavra diretamente do Teu coração. Usa as nossas vidas, Pai. Nós colocamos o nosso coração, Deus, a nossa vida à Tua disposição, eis-nos aqui. Nesse dia, Deus, nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez. Eis-nos aqui, Pai, usa as nossas vidas, não permita que nós venhamos, Deus, a nos fechar, mas que nós possamos a cada dia, que uma necessidade flua do nosso espírito, de sermos exatamente aquilo que o Senhor quer de nós, assim como falamos no início, que nós possamos valorizar tudo aquilo que o Senhor fez por nós e que nós possamos entender aquilo que o Senhor valoriza, que nós possamos valorizar as pessoas, valorizar sim o nosso tempo contigo, mas que nós possamos exercer o nosso papel alcançando a vida do outro em nome de Jesus. Nós te entregamos, Pai, a nossa vida mais uma vez nesse dia, entregamos nosso coração e nos colocamos, Deus, à Tua disposição. Eis-nos aqui, envia-nos, Deus, a fazer a Tua vontade, chacoalha, impulsiona a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós entregamos esse culto a Ti e nos entregamos, Pai, totalmente, mente, coração, alma, diante do Senhor. Vem, toma o Teu lugar na Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e suaves consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada vida, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti.
todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo.